profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Repita após mim: o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3: disse-lhe ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Versículo 4: entra em tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e elas a enchia. Podemos tomar o vosso assento no nome de Jesus. Eu utilizo aqui de 2 capítulos para nós fazermos um intercâmbio, e eu já quero intitular esta palavra para ela, e o tema será prudência e imprudência. Você pode repetir isso? Prudência ou imprudência? Fala: prudência ou imprudência? O que será que nós somos? Prudentes ou imprudentes? Talvez alguém venha me dizer: mas irmão, como eu vou saber se eu sou prudente ou não sou imprudente? Ora, é bem sabido entre nós que as atitudes, elas falam. As atitudes dizem o que nós somos de fato. Se nós somos prudentes ou se nós somos imprudentes. Hoje é culto da vitória. E vitória nada mais, nada menos é do que uma escolha. Porque eu não posso chegar aqui e dizer que você vai receber a vitória. Mas não é o problema eu ministrar a vitória sobre você. O problema é se você vai receber a vitória ou não. Por isso que eu digo que vitória nada mais, nada menos é do que uma atitude de escolha. Aqui no primeiro capítulo que ora lemos, no capítulo 39 do profeta Isaías, ele vai narrar, ele vai contar, ele vai dissertar para a gente uma história que aconteceu na vida do rei Ezequias. E aqui a Bíblia começa a dizer que o rei da Babilônia soube daquilo que Deus fizera em sua vida. No capítulo 38, quando ele ainda estava enfermo, convalescido, a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles ficaram sabendo do milagre que Deus operou na vida do rei Ezequias. Todas as cercanias ficaram sabendo, tão grande foi o milagre. Pois a Bíblia vai dizer, no capítulo 38, que o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e vai profetizar para ele, e vai dizer uma palavra de juízo para ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia ela vai narrar, ela vai dizer, ela vai contar que esse rei agora, por sua vez, ele não se desespera, ele vira o rosto para a parede e vai clamar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Isaías ainda estava saindo do palácio da casa real, quando o próprio Deus, o mesmo Deus que disse para ele entregar a mensagem, é o mesmo Deus que vai mandar ele retornar agora com uma mensagem de cura, dizendo para o rei Ezequias: o rei, assim diz o Senhor, certamente você não vai morrer, porque Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Deixa-me aplicar isso aqui para você. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem chorado? Talvez já nem acredite
mais uma vitória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu estou na igreja, mas o meu filho está na droga. Eu estou na igreja, mas a minha filha não é crente. A minha filha se prostitui. A minha filha, ela faz aquilo que o diabo quer para a vida dela. Mas deixa eu te dizer um negócio. Desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração para orar ao Senhor e chorar diante da tua presença, as tuas palavras foram ouvidas e Deus manda te dizer: a vitória vai chegar na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Quando o rei ouve essa palavra do profeta Isaías, eu creio que ele se alegrou, porque tamanho foi o milagre. Babilônia ainda não era a potência do mundo antigo. Babilônia estava em uma crescente ainda, porque a potência do mundo antigo aqui era o Império Assírio, era o Império Persa. A Bíblia vai dizer que lá também eles souberam do milagre que Deus fizera por intermédio de Isaías a vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que agora o rei da Babilônia, numa crescente, como ainda não era a potência do mundo antigo, sabia muito bem que a Síria oferecia risco para a Babilônia, de tomar a Babilônia. O rei Merodach-Baladã, sabendo muito bem disso, o que é que ele vai fazer? Olha, eu sei o que Deus fizeram na vida do rei e como fizeram o milagre, retrocedendo os graus do relógio de Acais. Hoje eu tenho uma certeza que ele será um bom aliado para mim na guerra contra a Síria. Então nada mais, nada menos aqui vai nos mostrar de uma aliança política que o rei Merodach-Baladã queria fazer com o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele tinha a oportunidade de espalhar, de dizer, de contar aquilo que Deus fizera na sua vida. Por sua vez, a Bíblia vai dizer que o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, envia os seus embaixadores com uma carta redigida a punho e também com presente para o rei Ezequias. A Bíblia vai dizer que esse rei não se deu conta da tamanha maldade que o rei da Babilônia estava tendo com ele. Pois Babilônia nunca fora amiga de Israel. Você sabe muito bem disso. Babilônia sempre foi inimigo de Israel, pois esse rei talvez não se lembrara das guerras passadas que Babilônia travou